Irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Eu estava meditando num texto da palavra, eu acho que ele dá para extrair algumas lições, vem de encontro a algumas situações que se apresentam no deserto. Em especial, a aproximação do seu cônjuge, dos nossos cônjuges, maridos e esposas. E a gente não sabe como agir, né? Como agir numa situação onde parece que ele está se aproximando, que ela está se aproximando. A gente fica com medo de botar tudo a perder, de repente tomar uma atitude precipitada. A palavra ela nos dá um exemplo acerca disso e eu queria ler o texto para vocês. Diz assim lá em Gênesis, no capítulo 33, no versículo 14. Ora passe o meu Senhor diante da face de seu servo, e eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu Senhor em Seir. Aqui é Jacó falando com Esaú, os dois irmãos. Essa história é bem conhecida, eu já falei bastante dela aqui no canal, sobre a história de Jacó e Esaú. Esaú havia sobre ele uma promessa, havia sobre ele uma bênção que recairia sobre ele, que era a bênção da primogenitura. Era uma espécie de herança que era passada para o primeiro filho, para o mais velho. Só que ele rejeitou essa bênção, ele desprezou, ele preferiu um prato de lentilhas que foi oferecido pelo seu irmão Jacó. E Jacó acabou sendo abençoado pelo pai, Isaac, com a primogenitura. Então, o que acontece? Quando Esaú ele se arrepende de ter vendido a sua bênção, ele promete que ia tirar a vida de Jacó, que o mataria. Então, Jacó se vê naquela situação, ele foge, ele sai da casa de seus pais e foge. Ele fica 20 anos longe do seu irmão Esaú, né? Foram 20 longos anos distante do seu irmão, perdoa os irmãos, eu estou com uma alergia terrível. E durante esses 20 anos ele constitui a sua família, ele se casa, ele tem filhos e a sua vida é totalmente transformada. Ele estava bem distante do local onde ele morava. Eles moravam em Canaã e o local onde ele estava era Padã-Arã, no território de Arã, mais para o norte. Então, quando ele retorna depois de 20 anos, ele atravessa o Jordão, ele faz o caminho de volta até o lugar onde moravam seus pais. Ele passa por Seir e ele se encontra com o seu irmão Esaú. Mas antes de se encontrar com o seu irmão, a palavra fala que ele paga um preço. Ele desce o val de Jaboque, ele luta contra um anjo do Senhor e ele pede uma bênção. Ele sabia que ele precisava de uma bênção, até mesmo para se encontrar com seu irmão. Ele não entendia o coração do seu irmão, ele não sabia as intenções reais do seu irmão Esaú. Seu irmão dele ainda estava aborrecido, ainda estava vingativo, se queria ainda se vingar, queria fazer algum mal a ele. Então Jacó tinha todas essas dúvidas, que são dúvidas comuns, né? Quando se há uma ruptura, quando se há uma separação. Claro que nesse caso foi uma separação de irmãos, mas os ingredientes são os mesmos. Rancor, mágoa, ressentimento, tá tudo ali, né? Perdão ou falta de perdão. Então Jacó ele desce o val de Jaboque, e quando ele desce o val de Jaboque, ele recebe essa bênção do anjo do Senhor. E ele vai de encontro ao seu irmão Esaú, e ele não vai de qualquer jeito não, ele vai ainda com medo. A palavra fala que ele coloca sua família à frente, esposa, filhos, e quando ele vê o seu irmão de longe, ele se dobra de joelhos 7 vezes, em sinal de respeito, em sinal de reverência. E ele não sabia qual seria a reação do seu irmão, e o irmão dele vem, o abraça, eles se beijam, e ali se perdoam e se reconciliam. Mas havia todo esse cenário de dúvida e de cuidado, de cautela, até que ele entendesse realmente que o seu irmão tinha perdoado. E choraram os dois abraçados, né? E ali o Senhor ele deu essa possibilidade de Jacó ter a sua família, né? Essa restauração familiar. Ok. E aí Esaú vai e propõe o seguinte: ó, vem comigo, vamos indo na frente, vamos matar a saudade, vamos conversando no caminho, né? Vamos para Seir juntos, lá para Seir, onde é o meu território, né? E fazendo isso ele deixaria, né, a família dele junto com seus criados, o seu esposa, filhos ficariam para trás. Ele iria à frente com Jacó, com Esaú. Isso Jacó faria.
Mas Jacó não aceitou essa proposta. O texto que nós lemos, o versículo lido, ele diz assim, olha, eu vou ir devagar, eu não vou ir na frente contigo não, eu vou fazer o seguinte, eu vou no passo do gado e dos meninos, eu vou devagarinho aqui com eles, né, e depois a gente se encontra. Isso traz para nós uma lição. Esse eu vou no passo do gado dos meninos. Porque nós sabemos que há uma limitação no passo das crianças. Tenta acompanhar uma criança, ou fazer uma criança te acompanhar. Você tem que se ajustar à velocidade dela, ao ritmo dela, né? Eu tenho um rapazinho aqui que todo mundo sabe, e eu sou alto, eu tenho passada larga, e quando eu tô com ele na rua, tudo é mais devagar. Você tem que ir no centro aqui de onde eu moro para poder pagar uma conta, para resolver problemas. Eu demoro um tempo sozinho e eu demoro 2, 3 tempos com o Emanuel. Porque criança, né? Tem que ser devagarinho, ele anda mais devagar, aí vai parando, aí quer comer, aí aquela coisa toda devagarinho, né? Tem que beber água toda hora. Né? Diferente da gente que é adulto, a gente se vira, né? A gente faz um outro tempo, é um outro ritmo. Então Jacó ele foi com muita cautela. Jacó ele não quis antecipar ou até mesmo precipitar ou consolidar, na ânsia de consolidar aquela restauração familiar que estava acontecendo. Ele poderia ter deixado os seus filhos, as suas esposas para trás, mas ele não fez. Ele teve muita cautela. Irmãos, o seu marido, a sua esposa, pode estar se aproximando, pode estar tomando algumas decisões diferentes, com algum comportamento diferente que não teve ao longo do deserto, de perguntar coisas que não perguntava, de mandar mensagens que não mandava, e possa ser que seja sim um caminho de arrependimento e de retorno. Vale lembrar que aqui nesse texto, Esaú já tinha mostrado o seu arrependimento, eles já tinham se reconciliado, havia necessidade da consolidação dessa restauração. Já havia uma clara expressão, ou clara exteriorização, né, do arrependimento de Esaú, de que ele não queria mais fazer mal nenhum ao seu irmão. Então era um cenário de arrependimento, de perdão consolidado. Né? O que estava sendo restaurado ali eram os laços fraternais, aquela questão de irmãos, de amizade. E talvez foi isso que Jacó teve muita cautela, muito cuidado. Eu não sei qual é o nível que está a situação no seu lar, na sua casa, no seu relacionamento. Peça sempre ao Senhor diretrizes, mas a palavra de ordem é cautela. Eu vou no passo do gado dos meninos. É devagarinho. É devagar, né? É no passo do gado dos meninos. Eu dei o exemplo das crianças, vou dar o exemplo dos animais aqui agora. Eu vou na rua com o choco, meu pai amado, né? Eu ando 1 metro, paro, um metro e paro. É animal, né? Vai devagarinho, não tem essa de ter que ir no ritmo dele, né? Então é a mesma coisa, vai devagar. Paulo diz assim lá no Novo Testamento, corramos com paciência. É você ter uma dinâmica, sim, em Deus, mas tem que ter paciência, tem que ter muita calma. É melhor, às vezes, errar, digamos assim, pelo excesso de cautela, de cuidado, do que pela negligência. Não se afobe, não queira dar um passo além. Essa é a palavra de ordem. Seja muito mais alguém de reagir do que de agir. Ah, como que eu faço? Reaja. Reaja com sabedoria. Não tome as atitudes de mandar mensagem, de falar, não, deixa ele, deixa ela se aproximar. Né? Eles vão se aproximar que nem aqueles gatinhos de rua que vem, né? Todo melindroso, e aí se você espantar, vai embora. Né? Então, assim, cuidado, cautela. Eu vou no passo dos gados e dos meninos. Deus ele já está operando. O Senhor ele vai operando, ele vai desconstruindo um cenário de opressão. Né? Eu até brinco, eu falo que vai desoprimindo o cônjuge, a esposa, o marido. Isso é uma realidade. Eu, no meu deserto mesmo, eu reparo como que era o tratamento no início do deserto, 2018, como se tornou esse tratamento em 2019 e como que é hoje em 2020. Então, assim, nesses 3 anos diferentes, eu estou 2 anos e meio de deserto, eu vejo que muitas coisas o Senhor ele foi desconstruindo a opressão. Você vai vendo que o Senhor ele vai tirando, ele vai. Aí a opressão começa a tirar, sair aquela nuvem negra, e a pessoa começa a olhar e falar, até que. Por que eu fazia aquilo, né? Penso eu que seja assim realmente, porque mudam as atitudes,
há uma cordialidade muito maior, não há mais aquela coisa. No início era muita opressão, era muita raiva da parte do lado de lá, muito repúdio, sabe? Um ódio tremendo, não queria ver, não queria falar. E Deus ele foi desconstruindo isso, desconstruindo, e a gente vai com calma, esperando no Senhor e confiando nele, tá bom? Fica com vocês essa palavra. Perdão pela câmera, eu seguro para um lado, seguro para o outro, eu tenho que arrumar alguma coisa para fixar. Que o Senhor abençoe vocês nessa noite de sábado. A paz do Senhor Jesus.